Os médicos de amanhã, os obstetras de amanhã, os cirurgiões de amanhã estão entrando na universidade hoje. Escolha cursar medicina na Finca. Atenda a sua vocação. Inscreva-se no site vestefinca.com.br. Provas dia 20 de outubro em Porto Velho ou Brasília. Medicina é no Centro Universitário Finca. Nada supera o conhecimento. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Olá, está começando mais um programa Sala de Opinião. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar conosco aqui neste momento, porque hoje vamos falar de um assunto muito importante para a saúde brasileira, a saúde do estado de Rondônia, a saúde mundial. Vamos falar de uma profissão que tem ganhado destaque a nível internacional e vamos conversar aqui com duas profissionais terapeutas ocupacionais. Doutora Ana Rita, ela que é conselheira do COFITO, Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e também com a nossa coordenadora do curso de Terapia Ocupacional, Elisete Moreira. Doutora Ana Rita, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Obrigada pelo convite, eu fico muito feliz de falar da minha profissão num estado tão grande como Rondônia. Professora Elisete, né, coordenadora, muito obrigado mais uma vez por participar aqui conosco. Eu que agradeço mais uma vez poder falar um pouquinho mais de terapia ocupacional. Vamos conversar então, gente, sobre essa profissão que tem ganhado destaque aí nos Estados Unidos. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre esse destaque, mas a terapia ocupacional, doutora Ana Rita, como que ela está no Brasil? Você que é do Conselho Federal, né, tem andado muitos estados aqui do Brasil, como é que ela está no Brasil, essa profissão? A terapia ocupacional é uma profissão que está fazendo 50 anos esse ano, né? Então é uma profissão consideravelmente nova, que ela está em crescimento, né? E o que a gente vê pelo Brasil é que a terapia ocupacional, ela está sendo uma profissão que está sendo muito procurada, né? Pelas áreas de saúde, pelas áreas sociais, e que tem poucas pessoas ainda formadas, apesar de bastante procura. Então, assim, a gente está crescendo bastante e temos ainda vários campos que ainda estão sem profissionais pelo Brasil. Apesar de ser 50 anos, né, considerado, vamos dizer assim, pouco, né? Isso. É uma profissão ainda muito nova, mas são 50 anos de que a profissão necessita de mais profissionais a cada ano que passa. A cada ano que passa, porque nós temos hoje quase 25% da população brasileira com deficiência. Então, tem deficiências visuais, deficiências auditivas, deficiências físicas, transtornos mentais, e todas essas deficiências precisam do terapeuta ocupacional, porque nós trabalhamos com ocupação humana. Então, quando nós a nossa profissão é chamada terapia ocupacional, porque nós trabalhamos com a ocupação do ser humano. A ocupação do ser humano está a cada minuto, a cada hora que você está vivo, você tem uma ocupação. Então, a ocupação é desde escovar os dentes e a escola, a rotina diária, né? O seu trabalho, o seu envolvimento com a comunidade. Todos esses aspectos de rotina que a gente considera ocupação faz parte do trabalho da terapia ocupacional. Então, uma pessoa que, de repente, teve uma lesão medular, que ela foi interrompida
de realizar a rotina diária dela, né? Ela precisa de um terapeuta ocupacional para restabelecer uma rotina, para pensar em estratégias para ele conseguir ser autônomo e independente dentro da rotina que ele levava anteriormente. Pode ser que não leve a mesma rotina, mas algo mais próximo. Agora, coordenadora, 25% de um número alto é muita coisa, né? Tendo em vista que aqui no Brasil nós somos mais de 200 milhões de habitantes. E Rondônia, Porto Velho, como é que a gente está com esses números? Temos muita deficiência aqui ainda? Sim, nós temos as mais variadas deficiências, como nós podemos falar que aqui na Finca a gente tem a clínica de terapia ocupacional. E atendemos as mais diversas deficiências, inclusive transtornos, né? Como o transtorno do espectro autista, as crianças com síndrome de Down, paralisia cerebral, microcefalia, hidrocefalia. Então, falando também dos adultos, né? O adulto que sofreu um AVE, que é o conhecido derrame. Então, são deficiências que trazem a pessoa para a clínica de terapia ocupacional, como a doutora Ana disse muito bem, para que a sua ocupação humana, para que ele possa resgatar a sua ocupação humana. Porque, às vezes, você pode pensar que é muito simples você escovar os seus dentes, pensar o seu cabelo, tirar sua roupa, colocar sua roupa. Mas para uma pessoa que sofreu qualquer tipo de lesão, que está com uma limitação, isso se torna impossível. Então, nós criamos realmente estratégias para que essa pessoa possa ter independência no seu dia a dia. Agora, doutora Ana Rita, Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Podemos dizer que são duas profissões distintas, mas que têm o dever de trabalhar em conjunto, um ajudando o outro? Como é que tem sido essa interação de vocês com a fisioterapia? Então, a fisioterapia e a terapia ocupacional, elas nasceram juntas, né? E estão crescendo juntas. E, na verdade, uma profissão complementa a outra. Nós trabalhamos com reabilitação, né, do ser humano. Nós trabalhamos para que ele seja funcional, para que ele seja capaz de realizar as ações do dia a dia. Então, a gente costuma falar que nós somos irmãs, mas cada um tem a sua função. Então, não são profissões distintas, como eu falei, né? Não, somos próximas, mas temos cada um o seu objetivo com o paciente. Nós trabalhamos o terapeuta ocupacional trabalha para que o paciente ele tenha participação social. Seria então trabalhar ele para que ele pudesse ir para a fisioterapia? Não, a fisioterapia na verdade resgata as questões musculares, né? Para que ele consiga deambular, consiga andar na comunidade. E aí o que a gente faz? A gente treina esse paciente para que ele tenha ocupação a partir do momento que ele foi capacitado muscularmente, né? Que ele tenha um resgate das ações dele, fortalecimento com a fisioterapia. E com essa clínica aqui no centro universitário, coordenadora, facilita ainda mais essa busca, né? Porque é escasso, não só em Rondônia, mas, digamos, na região norte, com 7 estados, somos somente 2 estados que têm curso de terapia ocupacional e que pode fornecer a curto prazo esses profissionais para o mercado de trabalho, né? Exatamente. Sim, sim. A clínica de terapia ocupacional, ela dá assim, um suporte muito grande para a família, para as famílias de pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? E a gente está aqui sempre à disposição para receber esses pacientes e prestar o melhor atendimento possível. E trazer realmente a questão da independência, de autonomia e independência. E voltando um pouquinho lá na questão da fisioterapia e da terapia ocupacional, voltando para a questão de movimentos, né, que a doutora falou, a questão de muscular, tal, o físio, normalmente quando ele está pronto nessa questão de força, ele vem para a gente para ele fazer os pequenos movimentos, os movimentos finos com a gente, a questão as questões mais delicadas, entende? Porque às vezes ele tem até força, mas ele ainda não tem a coordenação para levar um copo à boca. Às vezes ele não vai conseguir levar esse copo. A gente vai ter que fazer uma adaptação. Mesmo ele tendo a força já para fazer isso. Se necessário for, a gente vai fazer uma adaptação para que esse copo se acople, né? Acho que essa é a palavra. Isso. A mão dele para que ele leve a boca. E assim o pente, assim a colher, o lápis,
tem crianças que não conseguem fazer esse tipo de pinça para pegar no lápis. E tem crianças que pegam no lápis assim, outras colocam o lápis no meio do dedo. Então, a gente tem adaptação para isso. O legal é que, existe, pronto, existe. Tem muita coisa no mercado pronta que você pode comprar. Mas o TO tem uma visão tão única, para aquela pessoa ela é tão exclusiva para a terapia ocupacional, que é muito mais fácil para a gente criar um recurso, criar uma adaptação, do que recomendar, sabe? Do Até que porque receitar. essa visão é para daqui a alguns anos. E algo pronto é para o momento, né? E o terapeuta, ele não quer agora, ele quer desenvolver para que ele possa... esse recurso, né? Exatamente. Às vezes a gente constrói um recurso aqui hoje, amanhã ele não precisa mais desse recurso. Esse recurso ele pode ser... exatamente. Ou então, ele precisa menos deste recurso. Então, a gente vai adaptando. Precisa menos, a gente vai diminuindo, até que você tire e a pessoa se torne independente. Vou pedir licença aqui para vocês, porque nós temos que pagar nosso primeiro intervalo comercial. Estamos conversando com a doutora Ana Rita, ela é conselheira do COFITO, Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e nossa coordenadora aqui do curso de Terapia Ocupacional, Elisete Moreira. Não saia daí, porque o Sala de Opinião volta já. Os médicos de amanhã, os obstetras de amanhã, os cirurgiões de amanhã estão entrando na universidade hoje. Escolha cursar medicina na Finca. Atenda a sua vocação. Inscreva-se no site vestefinca.com.br. Provas dia 20 de outubro em Porto Velho ou Brasília. Medicina é no Centro Universitário Finca. Nada supera o conhecimento. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem, e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Muito bem, estamos de volta com Sala de Opinião, hoje recebendo a doutora Ana Rita, terapeuta ocupacional e conselheira do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e também a nossa coordenadora aqui do curso de Terapia Ocupacional, Elisete Moreira, Centro Universitário Aparício Carvalho Finca. Doutora Ana Rita, você já deve ter passado por muitos estados, né, pelo Conselho. Quais as diferenças encontradas na terapia ocupacional nesses estados? Por exemplo, no Nordeste, as deficiências que os pacientes apresentam lá é de um tipo, aqui no Centro-Oeste são outros, aqui no Norte. Tem essa diferença? Tem diferença. A maioria é muito parecida, o número é muito parecido. Tem diferenças de deficiências, né? Em alguns estados do Nordeste a gente vê bastante a questão da microcefalia, a síndrome da microcefalia, do Zika vírus, aliás. A síndrome do Zika vírus, que teve um crescimento, né, bastante grande nos últimos anos. E aí nós temos crianças que precisam de estimulação precoce, precisam ter um terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, o fonoaudiólogo e o psicólogo já próximo ali. Na região sudeste, a gente tem mais os transtornos mentais, então nós temos bastante terapeutas ocupacionais trabalhando com a saúde mental dos indivíduos, e aí a gente adentra um pouco as questões de álcool e droga também, que o terapeuta ocupacional trabalha, e por aí vai. Mas a gente, assim, não tem muita variabilidade, não. Tem algum local que é mais crítico a situação? É o Nordeste. Nordeste, Necessita de profissionais também, então?
Todos os estados hoje precisam bastante de terapeutas ocupacionais. Mas a gente não pode assim, elencar uma região que precisa mais, mas assim, o Nordeste a gente sabe que tem bastante número de crianças, principalmente, né, com deficiências. Onde que o terapeuta ocupacional pode atuar? Eu sei que vocês trabalham muito com autistas, né? Daqui a pouco a gente vai entrar nessa questão também de como que é feito esse trabalho, mas quais são as principais áreas, ou quiser detalhar todas as áreas que o terapeuta ocupacional pode trabalhar, pode falar. Tá, a gente tem muitas áreas. Como nós trabalhamos com a ocupação humana, nós estamos em vários espaços, sabe, João? Então, o que acontece? Nós estamos nos hospitais, a gente trabalha com pessoas que estão internadas, estão aguardando no leito uma cirurgia, a gente faz essa preparação, principalmente de crianças, né? A gente trabalha com adulto, no caso do adulto que teve um acidente vascular encefálico. Ele, assim que ele faz, que ele tenha, né, a patologia, que ele está se recuperando, a gente precisa fazer com que ele retorne às suas funções do dia a dia. Então, fazer uma barba é muito difícil para quem tem um movimento limitado. Então, a gente faz esse treinamento já dentro do hospital. Nós trabalhamos também na área do contexto escolar, que é onde é a principal ocupação da criança, né? Vamos falar disso daqui a pouquinho também. Nós né? trabalhamos com saúde do trabalhador, então nós fazemos também perícia, né? O terapeuta ocupacional ele faz perícia a pessoa que teve um acidente dentro do ambiente do trabalho. A gente faz toda uma avaliação nesse indivíduo e como ele pode ser recolocado no trabalho depois da lesão dele. Então, a gente analisa todas essas questões. Outra área que a gente trabalha também bastante é a saúde mental, para que esse indivíduo ele tenha a retomada, né, de capacidade dele do dia a dia dele, mesmo ele tomando várias medicações, né, a rotina de sair de casa, pegar um ônibus, ir até o CAPS, fazer as atividades dele no CAPS, depois retornar para casa, ou a questão também dele ter um novo trabalho, depois que ele teve uma depressão ou uma esquizofrenia, né, algum transtorno, para que ele retorne à sociedade. Nós trabalhamos bastante, né? Nós trabalhamos na área social, com pessoas com vulnerabilidade também. E eu queria detalhar uma outra situação. Como que é o trabalho do terapeuta ocupacional, por exemplo, com o psicólogo? O psicólogo tem que estar junto, porque... né, assim, para nós homens aqui, os meninos aqui do estúdio aqui, nossos amigos aqui, o Márcio, o Chorão, às vezes, para a gente, um movimento que a gente faça, por exemplo, de fazer a barba, se a gente fica incapacitado de fazer isso depois, a gente pode ter um problema psicológico, claro, né, porque a gente pode se certeza. sentir inválido. Poxa, isso era tão simples para mim, Isso. mas aí eu tive um problema e eu não consigo, né, pegar o barbeador, pegar a escova de dente e trazer aqui, por mais que eu tenha essa consciência de que estou querendo fazer isso, mas... o sistema não responde, Sim, né? Como exatamente. que é feito o trabalho psicológico para que esse paciente não fique desesperado a ponto de, né, querer abandonar, né? ter uma depressão, querer abandonar o tratamento, não querer mais? Nós trabalhamos no contexto psicossocial. Não invadimos a área dos outros, mas trabalhamos também essa questão psicológica, não com psicoterapia, mas nós trabalhamos essa pessoa para que ela venha a aceitar essa nova condição, encarar a vida. Você tem duas opções: aceitar, não aceitar e cair numa depressão profunda e ficar 100% dependente, ou aceitar e criar uma nova forma de viver. Tá certo? Então, a terapia ocupacional, por ela ser biopsicossocial, nós trabalhamos também essa questão. E nós não precisamos, não necessariamente, ter todos dentro de uma sala. Se tiver, bacana, equipe multi-transdisciplinar que a gente pode trabalhar junto, isso é maravilhoso, mas nem sempre nem sempre é necessário, né? Dá para trabalhar separadamente e nem sempre a pessoa tem condição de ter todos esses profissionais disponíveis. Então, dá para trabalhar assim, justamente por essa questão de sermos biopsicossocial. E encaminhamos para o psicólogo. Aqui na clínica, por exemplo, recebemos muitos homens, senhoras jovens que foram acometidos pelo derrame, que é o AVE, né? E que tem essa dificuldade. Então, qual é a primeira reação? Depressão, chorar, negar o membro, porque minha mão não funciona, não presta mais, não consigo mais fazer nada. Então, quando chega aqui, a gente vai reanimar essa pessoa realmente, para que ela entenda que pode ser que a mão dele, como a doutora disse, não fique 100%, mas ela vai funcionar.
pode ser que ela precise de uma adaptação, mas ela vai funcionar, porque é para isso que a gente está aqui, certo? Doutora Ana Rita, qual que é a sensação de quando vocês conseguem fazer com que esse paciente, pegue o copo que não estava conseguindo, que ele estava ficando já irritado às vezes, né? Às vezes o paciente fica irritado, né? Poxa, eu quero conseguir, eu tô mandando aqui e o membro não responde. Qual é a sensação de vocês profissionais quando vocês conseguem fazer com que esse... É uma vitória, né? Junto com ele. É uma vitória, assim, que é uma conquista do paciente, do indivíduo, mas é uma conquista nossa também, né? Então, a gente costuma falar que a recuperação dele faz parte do nosso trabalho diário, mas que a gente nunca está esperando que eles se recuperem tão bem. E quando se recupera bem, assim, a gente fica muito feliz e a gente faz com que ele se motive mais. A gente fala, olha, então deu certo, aí essa avaliação sua está mostrando que há um mês atrás você não conseguia fazer isso. E agora, com um mês de tratamento, você consegue. Então, daqui a um mês, você vai conseguir mais ainda. Então, a gente prioriza também a motivação dele com essa conquista. Então, tem todas umas estratégias assim que a gente... E é sempre uma festa, né? Porque se você comemorar com ele, então isso é importante para ele também, né? Vai para o psicológico dele. De uma sessão para outra, a gente vê quando a conquista, quando ele chega em outra sessão, ele já está todo sorridente porque ele sabe que aquele dia pode ser mais um marco na vida dele. Ele vem motivado para outro passo, outra conquista. E outra coisa que a gente faz também, João, é estar passando algumas atividades para eles realizarem em casa. Porque quando a gente trabalha com essas pessoas, nós estamos atendendo ele 2, 3 vezes por semana. Quem fica mais com ele é o familiar, né? Ele fica mais em casa. E aí a gente costuma passar algumas atividades, não são exercícios, mas algumas atividades, algumas orientações para que ele consiga realizar. E aí na semana seguinte ele vem e nos traz esse feedback. E é assim, várias vezes a gente, né, percebe que o ganho é bastante grande. Uma coisa muito importante que eu queria falar, que eu falo para os meus alunos, né? A criança, eu trabalho bastante com a questão neuroinfantil e eu trabalho com estimulação precoce também, além da questão escolar. E eu falo assim que as crianças, quando elas conquistam uma ação, por exemplo, de engatinhar, a gente estimula para a criança engatinhar. E aí muitas vezes a gente torna aquilo como trabalho só do terapeuta ocupacional, e não é. O trabalho também é dos pais. E eu falo assim, a gente tem que falar para a mãe, olha, entra aqui na sala, faz isso com ele que ele vai engatinhar. Então a vitória é o pai. Quem é o pai e a mãe? Quem são os protagonistas do nosso tratamento, no caso das crianças, são os pais, não é o terapeuta ocupacional. Então a gente precisa dar essa vitória a eles também, né? O apoio familiar, né? Isso. Vou pedir licença aqui para vocês mais uma vez, nós vamos fazer uma pequena pausa no programa Sala de Opinião. Daqui a pouquinho nós estamos de volta com mais assunto, mais sobre terapia ocupacional, porque foi destaque internacional nos Estados Unidos e nós vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho. Não saia daí, voltamos já. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar. Os médicos de amanhã, os obstetras de amanhã, os cirurgiões de amanhã estão entrando na universidade hoje. Escolha cursar medicina na Finca. Atenda a sua vocação. Inscreva-se no site vestefinca.com.br. Provas dia 20 de outubro em Porto Velho ou Brasília. Medicina é no Centro Universitário Finca. Nada supera o conhecimento. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor.
sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Muito bem, estamos de volta com o programa Sala de Opinião e hoje falando sobre um assunto que é muito importante a nível internacional. Sim, terapia ocupacional, fazendo 50 anos em 2019, com muitas novidades aí, né, para essas comemorações. Tem notícia boa chegando aí, que nós vamos passar para vocês daqui a pouquinho. E nós estamos aqui com a doutora Ana Rita, que ela é terapeuta ocupacional, conselheira do COFITO, Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e a nossa coordenadora do curso, Elisete Moreira. Doutora Ana Rita, para a gente entender aqui melhor quem está nos assistindo, explica para a gente o que faz o terapeuta ocupacional. A gente já falou sobre as áreas que ele pode atuar, mas o que de fato faz para quem está nos assistindo, em palavras mais populares, para a gente dar uma breve explicação. O terapeuta ocupacional estimula as pessoas que têm alguma dificuldade, alguma incapacidade a serem mais independentes e autônomas, mesmo que tenham uma patologia grave, uma doença grave. Então, ela pode ter uma doença mental, ela pode ter uma doença física, ela pode ter uma doença sensorial, que é dos olhos, da audição, e assim mesmo ela ter a vida dela típica de qualquer outro ser humano. Agora, coordenadora, me corrija se eu estiver errado. A profissão, o terapeuta ocupacional, é uma das profissões, é um dos profissionais que mais trabalha com autistas? Sim. Não estou errado. Não está errado. Nós trabalhamos, um dos principais profissionais que trabalham com as crianças autistas, porque a gente pode começar muito cedo. Às vezes nós recebemos os pacientes que eles têm hipótese diagnóstica, eles não têm um diagnóstico fechado. O médico ainda não falou, olha, é isso. E a gente já começa essa estimulação para que essa criança tenha o menos de déficit possível. Porque a criança autista, ela pode ter uma hipersensibilidade auditiva, ou seja, ela não suporta barulho. Uma hipersensibilidade à luz, ela não suporta claridade. E assim por diante. Questão de pele, paladar. Tem crianças autistas que só comem um tipo de comida, ou pastosa, né, pela questão da textura. Tem criança que eles são seletivos até na cor da comida. Então, tudo isso a gente vai trabalhando muito gradativo para que essa criança consiga já ir crescendo, se adaptando, né? Porque o mundo não se adapta ao autista. Então, nós profissionais da terapia ocupacional, nós trabalhamos para que ele tenha essa independência, para que ele consiga enfrentar essas reações e, vamos dizer no popular, devagar se acostumar. Na verdade, não é isso, porque a gente vai trabalhando todo o sistema sensorial dele para que ele possa ter essa independência e entrar aí na vida, entrar na escolinha, poder estudar, ir para a pré-escola, ir para a creche, se socializar com as outras crianças, brincar com a criança ali do bairro. Se você não cuidar dessa criança o quanto antes, ele não vai ter condições de estar num meio social que tenha barulho, excesso de luz e outras coisas mais. É um trabalho cuidadoso, né, doutora Ana Rita? Trabalhar principalmente com as crianças autistas, né? É um trabalho muito interessante, que também a estimulação sensorial está sendo um dos carros-chefes da terapia ocupacional. Nós trabalhamos as questões sensoriais, como a professora falou, visuais, auditivas, a questão do toque, que eles têm isso muito afetado. E aí a terapia ocupacional está conseguindo vários ganhos com vários métodos, né? Tem algumas técnicas, tem os cursos a serem feitos também, né? Para a gente trabalhar com essas crianças, mas a gente está tendo muito resultado positivo. O diagnóstico demora muito para o médico diagnosticar a criança que tem o autismo?
Antes só se fechava um diagnóstico de autismo com 7 anos. Hoje nós recebemos crianças com 1 ano e meio, 2 anos já com hipótese diagnóstica. E no decorrer dos atendimentos, nós vamos, de tempo em tempo, nós vamos fornecendo o nosso parecer, como é que essa criança está se comportando. E não só nós, né, os outros profissionais também que podem atuar no autismo. E a partir daí, a gente acaba recebendo o diagnóstico bem mais cedo do que os 7 anos, porque o médico consegue fechar através dos tratamentos terapêuticos e do parecer que nós fornecemos, ele consegue ter visão se essa criança realmente é uma criança com autismo ou se ele tem algum outro tipo de transtorno ou deficiência. Agora, doutora, desculpa, né, não ser leigo no assunto, por que 7 anos? Não é um tempo considerável, vamos dizer assim, longo para se ter o diagnóstico? Era já 7 anos a criança já deveria estar na escola, né? Só que antigamente a gente não tinha instrumentos suficientes, nem protocolo suficiente para dar o diagnóstico de fato, né? Então, hoje o diagnóstico não é feito por um profissional, mas sim por uma equipe. E aí cada um aplica o seu protocolo, sua avaliação, e aí chega-se ao diagnóstico, né? Então, a gente sabe hoje que a criança já recém-nascida, ela já tem alguns traços que a gente pode identificar como transtorno do espectro do autismo. Acho que a dúvida maior é Isso. Por que aos 7 anos? Será que ele não apresentou nada aos 6, nem aos 5 que pudesse já diagnosticar isso mais cedo? É por isso que a medicina evoluiu e está nos mandando hoje, Criança até com 1 ano pequena, e pouquinho a gente já recebe. Mas antigamente a gente não tinha. Então hoje em dia essa criança com 7 anos ela já está adaptada a uma escola, se ela tem um tratamento desde pequenininha. É ótimo isso aí. Gente, nós vamos ter que fazer um outro intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós estamos de volta com o programa Sala de Opinião. Vamos falar dessa conquista internacional da terapia ocupacional aqui, saber quais são os melhores caminhos para se melhorar no Brasil, já que teve uma melhora a nível internacional, né, nos Estados Unidos, com uma pesquisa que foi feita pela Glassdoor, né? Isso. Pelo Glassdoor, que é um site de recrutamento, e também falar sobre uma palestra recente da senhora, né? Você palestrou sobre a terapia ocupacional no contexto escolar. Vamos saber como que é trabalhar nessa área. Não saia daí porque o programa Sala de Opinião volta já com muito mais assunto de terapia ocupacional. Os médicos de amanhã, os obstetras de amanhã, os cirurgiões de amanhã estão entrando na universidade hoje. Escolha cursar medicina na Finca. Atenda a sua vocação. Inscreva-se no site vestefinca.com.br. Provas dia 20 de outubro em Porto Velho ou Brasília. Medicina é no Centro Universitário Finca. Nada supera o conhecimento. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Muito bem, estamos de volta com o programa Sala de Opinião e hoje falando sobre terapia ocupacional. Recebendo aqui a doutora Ana Rita, terapeuta ocupacional conselheira do COFITO, Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e também Elisete Moreira, que é a nossa coordenadora do curso aqui no Centro Universitário Aparício Carvalho. Falamos no bloco anterior, né, antes de sair para o intervalo, sobre uma pesquisa que teve recentemente feita pelo Glassdoor dos Estados Unidos, que é um site de recrutamento que colocou a terapia ocupacional em 4º lugar, considerada aí a melhor profissão, onde os profissionais se sentem mais felizes, né?
É uma vitória para vocês, doutora? É uma vitória, já sabido, né? A gente se sente bastante feliz como terapeuta ocupacional. Apesar de ser nos Estados Unidos, né? Para Sim, o Brasil, é uma vitória também? É uma vitória imensa, assim. Todos os países que tem o terapeuta ocupacional de forma efetiva trabalhando, apresentando seu serviço, a gente tem bastante reconhecimento, né? Então, o Brasil, ele com esse dado, né, a gente pôde divulgar e falar um pouco mais da terapia ocupacional, inclusive para as pessoas que estão aí pensando em qual curso fazer, né? Os adolescentes que estão aí no ensino médio, eles estão procurando, né, as profissões que são mais relevantes, as profissões do futuro, e a gente considera, assim, a terapia ocupacional uma das profissões do futuro, porque a terapia ocupacional tem a questão da empatia com o paciente, né? Então, não são todas as profissões que conseguem hoje em dia e futuramente ter essa proximidade com o paciente, essa empatia com o paciente. Então, vão virar todas tecnológicas, né, vão ficar mais afastadas dos indivíduos e a gente está cada vez mais se aproximando. E quais são os caminhos para o Brasil, vamos dizer assim, imitar os Estados Unidos aí na terapia ocupacional? Nós hoje, João, nós precisamos abrir mais cursos no Brasil, né? Infelizmente, nós temos poucos cursos em alguns estados, não são todos os estados que nós temos, e a gente precisa divulgar mais a nossa profissão, porque apesar de ter tanto reconhecimento dentro, né, da nossa equipe, o fisioterapeuta sabe o nosso trabalho, o psicólogo também, luta de vocês, a luta né? da gente, só que ainda a população desconhece a terapia ocupacional. Então a gente fala assim que quando a população descobrir e pedir terapeutas ocupacionais para o hospital, para o UBS, né, para o CAPES, e para a escola, aí sim a gente vai ser solicitado e a gente vai poder abrir mais cursos. Hoje em dia a gente tem pouquíssimos terapeutas ocupacionais para o tanto de serviço. Não só abrir mais cursos, como também o governo investir na contratação desses profissionais na área da saúde, né? Para nós termos esses profissionais no hospital de base, aqui em Rondônia, né, professor? Aqui nas UPAs também, ter um profissional preparado ali, especializado para receber esse paciente, para saber tratar ele direitinho da forma correta, né? Oncologia pediátrica, oncologia adulto, é muito vasto. É muito vasto. São muitas áreas. Doutora Ana Rita, acessibilidade, como que é trabalhar o terapeuta ocupacional com acessibilidade? Então, nós trabalhamos também com acessibilidade no sentido de estar trazendo uma nova estratégia para esse indivíduo conseguir se deslocar na comunidade, na casa dele, no trabalho, né, na escola. E aí a gente avalia o ambiente, se precisar a gente faz algumas modificações, como rampas, a gente faz algumas modificações na cadeira, na mesa do indivíduo, para ele se sentir o mais confortável possível e poder trabalhar de uma forma adequada, poder estudar de uma forma adequada. Então a gente faz alguns ajustes junto com o arquiteto, por exemplo, nas calçadas, sempre tem um terapeuta ocupacional na equipe do arquiteto para verificar essas questões. Nós temos a NBR 9050, né, que nós temos, é uma regra que nós temos que seguir, né, e aí a gente verifica, as portas têm que passar uma cadeira de rodas, né? As calçadas, ela tem um determinado tipo de piso, tem que ter aquele piso tátil para as pessoas que usam bengala, que são deficientes visuais. Então, tudo isso a gente também ajusta. E eu estou sabendo agora que o terapeuta ocupacional, né, e muita gente também, assim como eu agora, não sabe que o terapeuta ocupacional pode trabalhar nessa área em conjunto com a arquitetura, né? Porque nós trabalhamos com a independência. Então, se o indivíduo só é independente dentro de casa, ele não faz parte de uma comunidade. A gente quer que ele saia, que ele tenha uma vida normal, que ele vai ao shopping. O shopping ele tem que estar adaptado para esse indivíduo, né? Como é que eu saio da minha casa com a cadeira de rodas, chego na porta do shopping e não consigo entrar, não consigo ir ao banheiro, por exemplo? Agora, doutora Ana Rita, recentemente você palestrou sobre a terapia ocupacional no contexto escolar. Como é trabalhar essa área? A terapia ocupacional no contexto escolar, ela vem sendo gradualmente colocada, né? Insistida, na verdade, né? Mas, assim, é muito recente o trabalho do terapeuta ocupacional dentro da escola. Nós trabalhamos bastante com inclusão escolar,
principalmente de pessoas com deficiências, com as crianças com deficiência e também adultos no caso das universidades. Mas nós não trabalhamos só com pessoas com deficiência, nós trabalhamos com a diversidade. Então aquela criança que tem um problema social, que hoje não consegue aprender porque ela está tendo um problema na casa dela, ou está tendo um problema na comunidade, ela não está conseguindo se concentrar, ela não está conseguindo dar o máximo, né, de concentração para o aprendizado adequado dela. Então essa criança ela precisa de algumas estratégias também para que ela aprenda da melhor forma. A criança que tem uma deficiência, de fato, que a gente chama que é laudada, né? A gente às vezes precisa adaptar alguns materiais, algumas atividades para que ele consiga realizar as atividades junto com os coleguinhas. Então, assim, não é porque eu sou deficiente e você não, que a minha atividade tem que ser diferente da sua. Às vezes essas crianças elas vão para a escola e a professora não sabe o que fazer com essa criança porque não sabe adaptar ou pensa de algumas formas, mas assim, demora um pouco porque ela não teve o aprendizado, né, no curso de pedagogia para isso. Então aí é que entra terapeuta ocupacional. Terapeuta ocupacional junta com a professora e aí a gente vai adaptar esse material, a gente vai adaptar essa atividade para que ele se sinta realmente incluído. Era essa uma pergunta que eu queria fazer, era sobre o professor. Ele é preparado para perceber que o aluno, né, apresenta um comportamento que vai ser necessário a presença do terapeuta ocupacional? Hoje em dia, nós temos no curso da pedagogia algumas disciplinas que falam sobre a deficiência, mas não aprofundadamente, né? Então, essas professoras, elas se formam, vão até a escola, elas percebem que a criança tem alguma coisa assim, mas não sabe identificar. E aí fala assim, ela tem um problema, mas assim, o que a gente vai fazer? Ela não consegue aprender. Quem chamar? Quem chamar, exatamente. Então, o terapeuta ocupacional é o profissional que deve fazer parte da equipe, né? Para que essa inclusão seja de fato, que aconteça de fato. Olha, doutora Ana Rita, Elisete, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessas comemorações, né? São 50 anos aí do curso de fisioterapia, de terapia ocupacional. E também de fisioterapia. De fisioterapia também, né? Comemorando aí 50 anos, né, no Brasil. Como que tá as comemorações? O que o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional preparou para essas comemorações? Nós temos 18 conselhos hoje no país, né? 18 conselhos regionais. E cada um está fazendo na sua região várias comemorações, fazendo algumas ações para mostrar o trabalho da terapia ocupacional e da fisioterapia, porque nós somos do mesmo conselho, então a gente faz aniversário junto, né? Nós estamos fazendo 50 anos agora, dia 13 de outubro. E aí cada conselho está fazendo algumas ações diversificadas e o Conselho Federal também está fazendo ações divulgando mais o profissional, o terapeuta ocupacional e o fisioterapeuta com alguns eventos, com alguns seminários, com algumas entrevistas e por isso também queria agradecer você que nesse mês de outubro a gente está aqui, coincidentemente, né, Elisete, para que a gente pudesse falar da nossa profissão. Professora Elisete, então para quem gostou desse nosso bate-papo aqui falando sobre a terapia ocupacional, pode vir visitar a instituição, conhecer os laboratórios, né, conhecer a clínica ali, que é fantástica aquela clínica, com várias adaptações ali, tem uma sala, tem uma cozinha, tem um banheiro, tem um quarto, que é de suma importância para o paciente que está, né, para os pais desses pacientes que vêm buscar um tratamento adequado. Quem quiser também conhecer o curso, fazer o curso. Estou sempre à disposição aqui na faculdade. E nós temos, sim, a clínica de atendimento, temos laboratório de órtese, né, que são aquelas talinhas para posicionar a mãozinha da pessoa quando precisa. Realmente é uma casa toda equipada, onde se você perdeu o movimento, você vai treinar onde? Na clínica da finca. Tem essa casa que se você precisar lavar um copo, um prato, a gente tem condições para isso. Então, tudo que tem dentro de uma casa, nós temos aqui, para poder fazer esse treino. E quem gostou do curso ou está em dúvida, vem aqui, venha conhecer. Sempre no período da tarde, eu estou na clínica, você pode vir, você pode até presenciar algum atendimento, para que você possa sentir realmente que é uma profissão brilhante, uma profissão do futuro mesmo. É um curso de nível superior, 4 anos de duração, e a finca tem uma estrutura maravilhosa. É difícil encontrar uma estrutura não
não estou falando só de terapia ocupacional, né? O Centro Universitário Finca, a estrutura é perfeita. Então, venha conhecer, venha aqui conversar um pouquinho, porque falamos muito, mas não falamos tudo. Então, às vezes, tem algumas... não gosto da área da saúde, tem educação. Não gosto da educação, tem o contexto social. E assim vai. Então, são muitos leques que nós temos e que você pode pegar a direção que você quiser. Inclusive, contexto prisional, que é pouco falado, mas nós atuamos também. Então, a terapia ocupacional te dá a oportunidade de uma escolha, não uma, né, de várias escolhas. E você vai se aperfeiçoar naquilo ali e vai ser um profissional de sucesso. Não só em Porto Velho, mas o interior está aí, de braços abertos, né, em busca de profissionais. E nós estamos aqui para formar esse profissional. Tá aí então, você que deseja realizar terapia ocupacional, dá uma ligada pra gente, 3217-8900, acesse nosso site finca.com.br, dá uma olhadinha lá, conheça mais sobre o curso, vem conhecer pessoalmente aqui, vem olhar de perto essa estrutura que, como a professora falou, não tem igual no estado de Rondônia, não tem igual na região norte, é o único curso de Rondônia de terapia ocupacional, é aqui, eu tenho certeza que você vai se encantar. Doutora Ana Rita, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço, é um imenso prazer poder falar da minha profissão e poder falar num estado tão grande como o de vocês, né? E assim, eu estou bastante feliz em estar comemorando esses 50 anos. Eu espero que a nossa profissão cresça bastante, tanto aqui em Rondônia quanto no país todo. Vai crescer sim, vamos chegar até passar os Estados Unidos. Lá foi em 4º lugar, quem sabe aqui em pouco tempo vamos alcançar o 1º, o 2º, logo daqui a alguns anos. Elisete, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade e agradecer a doutora, né, por ter sido tão disponível para vir dar essa entrevista, porque traz sempre algo novo. É muito bom que venha, porque traz algo novo, traz uma nova visão, uma visão de fora, e a gente fica muito feliz. Obrigada, doutora. Obrigada, João. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a você aí de casa que nos acompanhou até este momento. Um grande abraço e aqui vamos chegando ao final de mais um programa Sala de Opinião. Até a próxima. Os médicos de amanhã, os obstetras de amanhã, os cirurgiões de amanhã estão entrando na universidade hoje. Escolha cursar medicina na Finca. Atenda a sua vocação. Inscreva-se no site vestefinca.com.br. Provas dia 20 de outubro em Porto Velho ou Brasília. Medicina é no Centro Universitário Finca. Nada supera o conhecimento. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela 2ª vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca. Orgulho de ser nota máxima no MEC.